Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Vocês já estão conseguindo me ouvir? Como todo mundo sabe, a gente está fazendo uma série anual onde a gente fala muito sobre temas de atualidade. Então, aqui nessa série, além da gente falar sobre um tema muito exclusivo, que é a questão da cultura, hoje, dentro de uma organização, dentro de uma empresa, a gente vai falar sobre tendências, dicas, truques de e-learning, casos de cliente. Eu apresentando novamente, como sempre, acompanhando vocês. Agora a gente fala um pouco mais sobre a nossa empresa, o que é a Iceberg, o que a gente faz. Então, a gente está mais aí de 20 anos no mercado, a gente tem inúmeros clientes espalhados pelo Brasil inteiro, por todos os países, e ao longo aí da nossa carreira a gente já foi premiado muitas vezes, inclusive esse ano a gente recebeu várias premiações sobre a Forbes. O que a gente faz, que a gente trabalha? Então, a gente tem duas frentes. O Suite Max, que é uma ferramenta de criação de conteúdo, criação de cursos, que é uma ferramenta de autoria, e o nosso LMS, o Learn. Hoje quem vai adentrar no nosso palco é a Karina. Eu sou muito sincera em falar assim que é uma pessoa maravilhosa, conheci ela muito recentemente, mas eu acredito muito e adorei, acho que vocês vão adorar o case que ela vai contar para vocês sobre como ela implementa hoje esse espírito de cultural, de educação dentro da empresa dela. E o nosso tema é como estipular uma cultura de aprendizagem em uma organização. Boa tarde, gente. Primeiro, muito obrigada pela oportunidade. É uma honra estar aqui com vocês falando de um tema que eu adoro. Eu vou compartilhar minha tela, mas antes, eu sou gestora de Universidade Corporativa e Cultura aqui na UME e amo qualquer tema relacionado à aprendizagem e cultura organizacional. E eu espero que possa contribuir aí um pouquinho com o case e também trazendo ali insights que possam fazer sentido para quem está no momento de reestruturação, implantação, enfim, espero que eu possa contribuir com vocês. Eu vou compartilhar minha tela e aí vocês me avisam, por favor, se vocês conseguem visualizar certinho. Estão vendo minha tela? Eu deixei de ver vocês. Não. Deixa eu Ainda ver. não. Foi? Foi. Boa! Bom, então o tema é como estimular uma cultura de aprendizagem em uma organização. Aqui eu vou falar só um pouquinho da OME, porque quando eu falo de cultura, tudo que eu vou trabalhar com cultura tem que estar conectado com o nosso propósito. Então, a OME, ela existe para destravar o crescimento dos negócios. E aí, quando a gente vai para os valores, né, dentro dos pilares, ela já tem tanto o sistema de gestão, serviços financeiros, educação como pilar. Então, veja, quando a gente fala de aprendizagem, já tem que estar conectado com aquilo que a gente, o porquê da gente existir, né? E a comunidade, que é um quarto pilar. Quando a gente fala de valores, a gente tem a jornada em porta, a confiança, né, o intraempreendedorismo, a execução, paixão e o perpetual learning, que é o aprendizado contínuo. Então, se eu vou falar de cultura de aprendizagem, é muito bacana que isso esteja totalmente conectado à estratégia do negócio. E aí eu vou falar como é que a gente atua internamente para fomentar, para potencializar cada vez mais essa cultura de aprendizagem, né? Como eu falei no início, hoje eu sou gestora da área de DHO, Desenvolvimento Organizacional, e da universidade. E tudo que a gente faz, a gente tenta correlacionar essas frentes, para que faça sentido não só para a organização, em termos de indicadores, a gente vai falar bastante sobre isso, mas também para a jornada do colaborador, que entra ali desde o onboarding até o offboarding, num processo de aprendizado contínuo, até para que nós, como profissionais, consigamos dar conta aí desse mercado que muda muito rapidamente, né, dessa era exponencial, e que a gente consiga ser, como profissional, como equipe, como organização, cada vez mais competitivos aí e sustentáveis diante de um mercado que, de fato, é bem acirrado, né? Então, só trazendo um pouco para vocês de DHO, aqui eu sou responsável pela área de cultura e clima, OKRs, avaliação de desempenho, todo o mapeamento de competências, habilidades e atitudes, seja para um processo de avaliação, seja para um processo de criação de solução educacional, e a gente atua muito em parceria com as business partners, porque elas fazem esse meio de campo. Então, a área de DHO geralmente desenvolve e cria esses processos e elas, numa via de mão dupla, traz todo esse termômetro do que funciona, do que não funciona, as necessidades do negócio, porque quando a gente fala de área de DHO
e universidade, você tem que estar cada vez mais conectado com a estratégia e atender e entender o negócio de maneira que você maximize o resultado. Aí, quando eu vou para a universidade corporativa, a intenção é que a gente possa entregar mais do que cursos, né? Porque hoje, conteúdos e bons conteúdos a gente encontra, inclusive de forma gratuita, no mercado. Então, quando você fala de uma universidade que vai atender uma empresa, uma organização, você precisa ofertar mais do que uma solução por si só, né? Você precisa ofertar, de fato, uma experiência direcionada à cultura de aprendizagem, aonde toda essa jornada de conhecimento esteja alinhado, né, entre as capacidades técnicas, comportamentais dos colaboradores, para tentar ali buscar sempre inovações e resultados que são esperados pela empresa. E aí, a nossa universidade, ela começou pequenininha, ela começou basicamente com uma academia de vendas e ela foi ganhando corpo, né, com as reestruturações, e hoje ela oferece uma musculatura, né, com diferentes tipos de soluções educacionais, mas muito alinhada à nossa cultura e aos nossos valores. E quando a gente fala de soluções educacionais, eu vou trazer alguns exemplos para vocês, para atender todo tipo de perfil, né? Tem aquela galera que curte mais videoaula, uma galera que gosta de podcast, uma galera que gosta de gamificação, outras que preferem pockets, learning ou EAD mais tradicional, enfim, o aprendizado em rede, que a gente utiliza muito aqui, visto que a gente vive uma era de conhecimento compartilhado, então é realmente tentar atender diferentes públicos, mas de uma maneira que seja escalável, que seja, que leve, né, que leve para o colaborador conteúdo que seja, que se conecte com o negócio e que faça ele alcançar patamares e resultados diferenciados. E como começou, né? Quando eu fui convidada para trabalhar aqui, inicialmente a Universidade Corporativa atendia só a rede de franquia, nós somos uma franqueadora também, atendia só a rede de franquia, mas do pilar comercial. Independente se eu vou atender uma única academia, ou eu vou mostrar para vocês hoje, a gente está conectado com todas as áreas, como é que a gente começou? Nós começamos com 3 grandes pilares, que pode ser uma dica aí para quem precisa reestruturar, para quem vai implantar. A primeira delas é a matriz de conhecimento, depois a experiência do aluno e a conexão com o negócio. Então, desde o início, eu comecei por essa matriz de conhecimento. E o que ela é exatamente? Eu fui entender planejamento estratégico, né? Quais eram os nossos OKRs, ou seja, aonde a empresa quer chegar, qual é a visão da empresa, a missão, os valores, porque por mais desafiador que seja o seu planejamento estratégico, você alcança por meio das pessoas, né? Então, eu preciso entender aonde a empresa quer chegar. Depois que eu entendi isso, tudo bem, então quais são os conhecimentos, as habilidades que os meus profissionais precisam ter para conseguir atingir esses resultados, né? E quais atitudes, né? Porque a gente quer, obviamente, resultado, mas não é a qualquer custo. Tem aquilo que a gente não abre mão, que geralmente está atrelado ao nosso valor. Então, primeiro você faz um grande mapeamento mesmo de competências. Quais são as competências organizacionais? Quais são as competências... Você vai descendo o nível, né? As competências do negócio, aquilo que é core do seu negócio. Feito isso, quem são as pessoas que possuem esse conhecimento? Ou seja, temos profissionais especializados, né? Aquele profissional que tem tudo tácito ali, que manda super bem naquilo que faz, conhece da organização, conhece do processo, sabe disseminar ali o que é preciso ser feito. Então, você cruza essas informações. Mapeamento de competência, o que é necessário, mapeamento daqueles profissionais que estão dentro de casa e que possuem conhecimento, que vão elevar ali o nível dos seus resultados. E aí, com meio disso, você consegue começar as suas trilhas ou os seus caminhos de forma que sejam escaláveis e unificados, né, para todo o seu público, para todos os seus colaboradores. Claro, nem tudo, às vezes, a gente tem dentro de casa. Então, às vezes, você precisa também fazer uma análise para parcerias de curadoria, parceiros que possam ter conhecimentos que se conectem com aquilo que é estratégico para a sua empresa e trazer isso para dentro da sua organização e para dentro da sua universidade. Então, não
só cursos, mas como é que você faz a disseminação de boas práticas, né? Às vezes você traz um conteúdo que muitas vezes está no mercado, mas como que você customiza para as pessoas saírem, né? Eu brinco que, e eu já li isso num livro, que o conhecimento não é o que a gente bota para dentro, é o que a gente bota para fora, né? O que se torna de fato habilidade. Então, como é que você pega um conteúdo e faz isso dentro do seu, né, do seu DNA, do seu dia a dia. Então, isso é super importante. Então, quando eu fui reestruturar, eu e meu time fomos reestruturar a universidade, iniciamos por aqui. Depois, falou, puxa, a gente precisa de engajamento, né? A gente já tem ali o que é preciso como conhecimento disseminar, mas a gente precisa proporcionar uma jornada onde as pessoas queiram, enxerguem valor, né? Possam enxergar valor naquilo que você está ofertando. E aí é de fato cuidar desde o onboarding. Então, a primeira coisa que nós pensamos é vamos criar um onboarding onde as pessoas sejam muito bem recebidas, onde as pessoas tenham essa conexão direta com o que é cultura, o que a gente espera do colaborador, o que a empresa oferta, mas a carreira é do colaborador. Então, é sempre uma via de mão dupla, né? O que nós, como organização, ofertamos de conhecimento, de oportunidade de aprendizado e qual é o papel do colaborador nisso tudo. Então, hoje aqui a gente tem um programa de onboarding para colaboradores e respeitando as particularidades para as franquias. Dentro desse onboarding, a gente tem escola prática, a gente trabalha, e eu vou trazer um pouquinho sobre as metodologias, aproximando o conhecimento teórico da prática. Então, para fazer uma analogia, é como se fosse o McDonald's, né? Você estuda lá todo o seu conhecimento e depois você vai para uma unidade, fritar um hambúrguer, fritar a batata, para sentir um pouco de como é o dia a dia, mas ainda dentro de um processo de capacitação. Aqui nós também fazemos isso. Então, a gente tem, inclusive, dentro do processo de onboarding, alguns dias que a gente faz a venda na real, com lead verdadeiro, para entender se o meu processo educacional está tendo efetividade. Então, a gente, além de tudo isso, além do que a gente oferta, e o nosso onboarding tem tanto soluções educacionais dentro de uma plataforma, como momentos remotos, né? Agora que a gente fica mais no híbrido, mais no remoto, mas quando estava no presencial também, momentos muito presenciais também, junto com o pessoal ali. Além de tudo isso, a gente tem o nosso Learning Influencer. Eu vou falar bastante desse cachorrinho que aparece aí, porque é o nosso mascote, pensando na experiência, o que a gente pode levar de lúdico, de diferente para chamar a atenção. Então, hoje, o nosso mascote, que é o Tomie, foi dado o nome pelos profissionais e ele é um grande influenciador do aprendizado. Então, quando a gente vai divulgar alguma solução educacional, ou falar, olha, senti sua falta em determinado treinamento, ou levar algum indicador importante, ou alguma pílula de conhecimento, ele entra de forma virtual, mas hoje ele existe também de forma física, né? O nosso mascotinho, e a galera adora, mas ele proporciona uma jornada junto com o lúdico, mas levando ali algo bem bacana para o colaborador. Então, nós temos também o programa de Learning Influencer, que é um programa de mentoria customizado. Então, imagina que a gente tem ali várias academias, eu vou falar um pouquinho delas, mas cada pessoa tem um processo de aprendizagem. Então, como que, de repente, eu consigo olhar de modo mais individualizado? Então, o nosso programa de mentoria, que chama Learning Influencer, ele pode atender uma pessoa, uma unidade, uma equipe inteira, e pode variar ali de 1 a 2 meses, e totalmente customizado para a necessidade daquele colaborador. Qualquer conhecimento do nosso ecossistema, a gente consegue atuar dentro desse processo de mentoria. A gente trabalha muito com laboratórios, né, para fazer MVPs e trabalhar com o conceito de squad, ou seja, grupos multidisciplinares, com pessoas com experiências diferentes, bagagem, em prol de uma nova solução ou em prol de uma solução de um problema mesmo, ou inovação. Então, esse compartilhamento é muito rico e, obviamente, a gente trabalha com bastante campanhas de engajamento para gerar realmente e para potencializar dentro dessa cultura de aprendizado. A gente dá muita autonomia para a liderança no que diz respeito à gestão do aprendizado. Então, a nossa plataforma tem bons indicadores e o gestor pode acompanhar como está o seu time em relação à aprendizagem. A gente trabalha com metodologias de aprendizagem de mercado. Nós temos ali, né, a gente utiliza muito do conceito de aprendizado em rede. Então, nós temos nosso programa de webinar, a gente tem a nossa rede ali social interna, que a gente compartilha muita coisa, a gente faz muito team building. Hoje,
graças a Deus, depois da pandemia, tanto no presencial quanto no online, e a gente tem uma plataforma para suportar. Então, quando a gente fala da jornada, né, da experiência do profissional, a gente tenta, de fato, atender todas as necessidades, com um olhar sempre para fora, o que é tendência do âmbito de aprendizagem, e para dentro, o que faz sentido para a nossa realidade. E o terceiro pilar, o último pilar, mas não menos importante, é a conexão com o negócio. Né? Então, a gente cada vez mais tenta fomentar esse conceito de lifelong learning, ou seja, o aprendizado para sempre, o upskilling, o reskilling. Hoje, a gente fala, uma das maiores habilidades do profissional é a capacidade que ele tem de aprender, reaprender, justamente porque as coisas mudam muito rápido e, às vezes, principalmente falando das skills mais técnicas, você fala, puxa, às vezes o que eu aprendi há 2 anos pode não fazer sentido porque mudou. Né? Eu até brinco, agora todo mundo vai descobrir a minha idade, mas a minha primeira formação, quando eu me formei lá na faculdade, aos meus 21 anos, eu me formei em designer gráfico digital. E eu fui programadora em Flash, por exemplo. Né? Hoje não existe Flash, imagina se eu não tivesse me atualizado. Então, o quanto você está aberto e a se adaptar a esses novos contextos, a essas novas metodologias, e aberto ao aprender, e principalmente aprender aquilo que você, de repente, já manda muito bem, mas você fala, eu tenho que aprender outros meios. Então, a gente tenta sempre conectar para que a gente, de fato, fique uma organização sustentável do ponto de vista de aprendizado mesmo e dar conta, né, dessas mudanças, principalmente no âmbito tecnológico, que ocorrem de forma muito ímpar, né? O outro ponto para conectar com o negócio é, de fato, trazer indicadores, né? Não só indicadores importantes da gestão do aprendizado, que é a adesão, eficácia, horas de treinamento ofertadas, que tudo isso é muito importante, mas, de fato, a hora que você cruza, você fala que a pessoa que é mais capacitada, a pessoa que entra ali e faz todo esse processo de aprendizado, ela entrega resultados diferenciados? Numa análise de quartis que a gente faz aqui, de performance, as pessoas top performance, quando a gente cruza essas informações, são as pessoas que buscam mais conhecimento? E coincidência ou não, eu não acredito muito em coincidências, mas é bingo, né? A hora que a gente cruza e a gente traz, de fato, faz um cruzamento de performance de vendas versus pessoas mais capacitadas internamente também. E a área de DHO entra também muito nesse processo, né? Avaliação de desempenho, top talents, são as pessoas que têm ali seus PDIs completos, as suas capacitações, são profissionais que têm a atitude de buscar aquele aprendizado de forma muito contínua. A gente cumpre aqui os requisitos de PECS, que é como se fosse um selo, né, de qualidade ali dentro do nosso negócio. A gente trabalha muito o employee branding, porque quando você vai buscar uma oportunidade, ou os candidatos que buscam uma oportunidade, uma das primeiras perguntas na entrevista é: existe oportunidade de crescimento? Existe oportunidade de me desenvolver? Então, você trabalha a marca empregadora quando você fala assim, eu tenho um programa de carreira bem desenhado, a universidade ela entra como pano de fundo para suportar todos esses conhecimentos, além de outras frentes, né, de atuação, então acaba fortalecendo ali na atração, e até como uma oportunidade como essa, quando você consegue ter essa troca, né, com grandes profissionais, com grandes empresas, e acaba fortalecendo mesmo a marca e a atração de talentos. Então, a gente busca trabalhar nesses 3 grandes pilares. Quais são metodologias que a gente utiliza para desenhar todas as nossas soluções? A gente utiliza muito. Simone, você ia falar alguma coisa? Sim, desculpa até estar te interrompendo um pouquinho. Voltando um pouquinho ali no assunto que você estava comentando, como você aplica hoje os pilares que você usa, na sua visão, assim, em geral, né, como especialista nesse assunto, você sente a diferença quando um colaborador ele está sendo capacitado, ele está sendo moldado para tal cultura, desenvolvido para tal cultura, assim, ele consegue ter um melhor engajamento? Como que você sente no seu dia a dia hoje? Que isso faz sentido para a empresa ter uma metodologia assim? Faz sentido. A gente consegue cruzar com o próprio resultado, indicadores de resultado desses colaboradores, mas a gente sempre fala, a carreira é responsabilidade do colaborador, né? Então, a gente entende que aquele colaborador que busca, ele é engajado. Não necessariamente ele precisa de um diploma XPTO, de uma instituição X, mas é aquela pessoa que está sempre
curiosa, ela é inquieta no sentido de aprendizado. Aquela pessoa que gosta de troca. Então, a gente sente isso no dia a dia. Pessoas que são muito ativas, seja nos grupos de squads, no compartilhamento ali, às vezes você vai para um programa de webinar, né? Aquela pessoa que está levantando a mão, está questionando, são pessoas geralmente questionadoras, isso é ótimo, e são pessoas que a hora que você vai, de fato, olhar a performance, olhar o seu resultado, fala, puxa, são pessoas que conseguem, de fato, entregar um resultado diferenciado e significativo. Então, ela não busca só o conhecimento dentro da organização, ela tem aquilo como a sua essência, né? Ela sabe, ela entende o valor que o aprendizado é para ela como profissional e, obviamente, ela estando dentro de um contexto corporativo, aquilo vai refletir automaticamente no time, na equipe, na empresa como um todo. Então, a gente consegue trazer esses indicadores de modo muito bacana. E, óbvio, a gente também faz pesquisas, a gente escuta muito colaborador. Então, as pessoas passam, né? E a gente sempre muito preocupado em melhoria também de forma contínua dentro da nossa universidade. A gente quer ouvir se a gente está atendendo, se falta, se está atrelada a tendências. E quando a gente fala, olha, eu nunca vi um aprendizado, né? Eles brincam que a universidade nossa aqui não é para amadores, porque é muito provocativa, não é uma via assim que eles são receptivos somente, eles precisam dessa troca, né? É um aprendizado que acontece de modo geral, colaborativo mesmo. Que bacana, bacana. Pode seguir. Obrigada, Karina. Imagina. E aí as metodologias aplicáveis, né? A gente usa muito a metodologia do 70-20-10, que é 70% na prática, gente. E aí entra o quê, né? A nossa escola de treinamento, que eu fiz até a analogia ali com o McDonald's, então a pessoa, ela simula estar dentro de uma unidade de franquias, ela simula o dia a dia naquele processo. Desde o começo da nossa capacitação, a gente tem o trial, que são simuladores mesmo, para você testar o nosso produto com cases e né, dentro do ambiente mesmo, seguro para teste, obviamente, mas é na prática. Nós temos os nossos roleplays, então as nossas certificações são muito pautadas nessa prática. É com metacaso, é a pessoa apresentando o nosso produto com desafios diferentes, mostrando a implantação, e aí a gente utiliza isso de forma remota, mais hoje remoto, né? Está fazendo parte da nossa realidade, mais esse contexto remoto, mas não menos importante no que a gente quer trazer de prática mesmo. Quando a gente fala de 20%, é ali o aprendizado colaborativo. Então, a gente tem nossos programas de webinar, a gente tem o nosso programa de videocast, a gente tem os nossos team buildings, então, que hoje agora, graças a Deus, podendo ficar mais juntinho, dá para fazer presencial, e os 10% é aquela aprendizado formal, né, que aí pode ser por meio dos nossos EADs, da nossa biblioteca, dos treinamentos presenciais, aqui dentro, aqui fora, inclusive, da universidade. A gente atua muito para desenhar os projetos assim, estruturantes, a metodologia do 6D, né? Ou seja, a gente traz qualquer programa, que resultado que aquilo vai trazer, né? Como que eu vou documentar, desenhar? Então, são metodologias de mercado para aprendizagem, e o CAV, que é o ciclo de aprendizagem vivencial, né? E aqui a gente utiliza muito o CAV para experiências mais gamificadas, então a gente transita bastante nas metodologias que são muito comuns para quem atua dentro da área de educação. Hoje, como é que estamos aqui? Cada empresa tem a sua particularidade, mas como eu falei, é importante você estar conectado com o negócio. Então, aqui a gente tem 4 grandes academias. A academia institucional, ou seja, no programa de onboarding, independente do cargo que a pessoa tem, ela passa por essa academia institucional. E aqui a gente vai falar muito sobre cultura, sobre os nossos valores, sobre a essência, né, o nosso propósito, a essência da organização. A gente vai ministrar, independente do cargo, as competências mapeadas lá atrás, que eu falei para vocês, as competências organizacionais, né, que aqui a gente usa muito o conceito de mentalidade growth, comunicação, então todo mundo tem tudo isso de forma muito prática. Então, o institucional é aquela academia que é assim, todo mundo que entra passa para entender o seu ambiente. Ela está ali, de fato, eu sei onde eu estou, eu sei onde a empresa quer chegar e aonde eu sou corresponsável dentro desse resultado esperado.
Quando eu vou para a academia de gestão, eu estou falando total, olhando para a liderança, então nós temos nosso programa, o PDL, que é o programa de líderes, nós já estamos no PDL fase 3, ou seja, todo ano tem uma capacitação, e aí a capacitação é extremamente prática, já teve capacitação desde assessment até ferramentas, então a gente trabalha essas capacitações de modo juntinho ali no remoto, e tem todo um plano de sustentação durante o ano. Então, a gente tem o nosso canal de Leadercast, nós temos alguns team buildings que a gente faz durante o ano dentro desse público. Então, a gente atua aí com bastante recursos para, depois da capacitação, ter um plano de fato que sustente, né? E que a gente retome, fique de forma contínua, tudo que a gente aplica durante o ano todo. Tem academia comercial, no nosso caso, essa academia aqui possui maior musculatura, porque grande parte dos nossos profissionais, o nosso maior público está dentro dessa academia, e aí aqui a gente atua, né, com os conhecimentos por perfil, por cargo, né, direcionando ali aprendizagem muito customizada para cada função. E aqui existe a certificação do nosso produto e todo aquele momento EDT, né, que é a escola de treinamento que eu falei para vocês bem na prática. E aí nós temos uma academia chamada Academia Mentes Abertas. O que é isso? Cada vez mais quando a gente olha para a tendência, a gente vê e fala, olha, o aluno, o colaborador, ele é protagonista do aprendizado dele. A organização, ela precisa conectar o conhecimento com a estratégia do negócio, mas o aluno é protagonista, né? O colaborador é protagonista. Ele está ali como papel de aprendiz, um eterno, somos eternos aprendizes, mas ele é protagonista da sua carreira. Mas a gente sentiu, então tem muitas, ainda a universidade colocando como um pool ali, né? Faz links embedados, nós também temos com parceiros, e tem ali uma gama absurda de conhecimento, a pessoa entra e tem ali uma inteligência que traz ali os próximos conhecimentos, mais ou menos como Netflix, do que faz sentido para aquele perfil. Por isso que eu falo, cada realidade é uma, e é muito importante escutar as pessoas que vão utilizar o serviço ali prestado pela universidadade. Quando a gente foi escutar o nosso público, a maioria colocou, eu ainda preciso das trilhas educacionais direcionadas por perfil, me facilita, eu tenho um monte de solução educacional, mas o que eu preciso priorizar? Né? Então, a gente trabalha ainda com as academias com formato de trilha, porque faz sentido, embora todo mundo pode fazer o que quiser. Então, se eu sou da academia, eu sou uma profissional de vendas, mas eu quero saber um outro conhecimento ali, eu tenho, totalmente aberto, mas em nível de priorização, o nosso público ainda pede esse direcionamento por meio de trilhas de aprendizagem. E aí falou, puxa, como a gente pode oferecer isso customizado, mas também trabalhar um pouquinho com a tendência, que é isso, você é protagonista, aqui tem vários conhecimentos, e não precisa estar na sua trilha para você fazer, você pode buscar de acordo com a sua necessidade. Aí criamos a Academia de Mentes Abertas, que é justamente você estar muito aberto para o aprendizado. Obviamente, conhecimentos daqui também tem correlação com o negócio, mas aqui a gente atua com muito soft skill, a gente trabalha com tendências de mercado, a gente traz links embedados de outros parceiros com conhecimentos extremamente ricos, e aí aqui a pessoa pode utilizar desse conhecimento desde um PDI ou totalmente livre para buscar. Então, essas são as 4 academias. Independente do seu negócio, você precisa estar muito próximo da estratégia. Então, quais são as áreas, como que você vai agrupar suas escolas ou academias e os conhecimentos dentro dela? O importante, como área de recursos humanos, de desenvolvimento e universidade, é que você entenda do negócio, entenda como você vai suprir a necessidade de conhecimento das suas áreas, e aí você consegue agrupá-las em escola e academias. No nosso caso, a gente tem essas 4. Depois que você agrupa, fala, poxa, mas eu quero aquilo com muito engajamento. Aqui a gente trabalha com 3 Cs. Qualquer coisa que a gente vai fazer, um grande programa, ou um curso pontual, ou uma solução específica, a gente trabalha com 3 Cs. O primeiro é a conscientização. O porquê que eu estou fazendo aquilo, né? O porquê que eu estou fazendo uma mudança no processo, né? Num contexto que a gente muda muito, é muito comum a gente estar fazendo num formato, depois tem que mudar, né? Então, assim, o conscientização. Um exemplo aqui dentro foi quando a gente trabalhava com as nossas metas e a gente partiu para trabalhar com o método de OKR.
A primeira coisa que nós fizemos é, por que a gente está mudando a forma de tangibilizar as nossas metas, né? A forma de cascatear o objetivo estratégico. Então, a gente explicou, primeiro, o porquê da mudança para o método de OKR e chamamos de liderança ao jovem aprendiz. Todo mundo precisava entender o porquê, porque a chance de resistência é menor, visto que toda mudança pode gerar uma resistência. Então, essa conscientização. Muitas vezes é preciso depois partir para o segundo C, que é a capacitação. Então, se eu estou mudando, por exemplo, para um método de OKR, será que todo mundo sabe o que é OKR? Sabe trabalhar com OKR? Né? É um método ágil, é um método que nem toda empresa estava habituado, nem todo profissional conhecia. Então, vamos dizer o como. Né? Eu já conscientizei, vamos dar para eles recursos para eles saberem atuar com esse método. Então, muitas vezes você vai trazer um projeto, alguma coisa, é necessário essa capacitação em massa. Feito isso, todo mundo já está envolvido, o senso de pertencimento é grande, começa a colaboração, porque não adianta você fazer tudo isso, você precisa da resposta dos seus colaboradores. E aí é todo mundo utilizando, estou dando o exemplo do OKR aqui, mas em tudo, né? Assim foi para o nosso PDL, assim foi para o nosso onboarding de modo segmentado para franquia interna, então todo programa que a gente faz aqui, a gente atua fortemente com esses 3 Cs para que a gente tenha, de fato, o engajamento esperado, né, por todos os nossos colaboradores. E aí, aqui eu tentei tangibilizar um pouquinho de coisas que a gente já fez para proporcionar, né, essas experiências diferentes e para gerar aquela curiosidade. Então, por exemplo, toda segunda-feira nós temos o nosso Café com Produto, que são especialistas, é um programa de webinar, onde especialistas falam de novidades, tiram dúvidas do nosso produto. Toda segunda-feira, às 2 horas da manhã. Quando a gente lançou o Café com Produto, a gente lançou com uma campanha. Né? Todo mundo que tinha uma presença ganhava virtualmente uma cápsula com a palavra, até que formasse a palavra Perpetual Learning. Olha o nosso valor, a conexão com o valor. E aí, no final de todas as presenças, a pessoa ganhava lá uma cafeteira, tal. A campanha foi super bacana para estimular, para gerar curiosidade, para fazer com que as pessoas viessem. Quando as pessoas vieram, o conteúdo super agregava. Então, essa campanha já acabou faz tempo e a adesão continua altíssima toda segunda-feira de manhã. Olha o Tommy aí, nosso mascote, né? Quando a gente falou, vamos ter um mascote, a gente envolveu o público. Então, nós fizemos uma campanha onde as pessoas, elas que batizaram, né? Gente, a gente tem um mascote, a gente quer a ajuda de vocês. Como é que vocês querem chamar? E fizemos uma campanha, os melhores nomes ali, a gente ia escolher 10 nomes e depois ia ter uma banca julgadora para a gente definir. Gente, a gente recebeu quase 300 nomes. Então, veja como as pessoas querem participar. E Tomie foi dado pelo público, T de tecnologia, Omie, o nome da nossa empresa. E aí a gente tinha ele somente virtual. Quando a gente lançou ele, por isso que ele está ali na animação, cheguei de modo, né, foi amadurecendo a ideia, a gente viu que a galera gostava do virtual, falou, vamos tentar trazer em formato de bichinho de pelúcia, e hoje a galera me oferece Nutella, pizza de 4 queijos, só para ganhar esse nosso mascotinho aqui. Mas ele é reconhecido como um grande influenciador do aprendizado. Então, toda vez que ele aparece, mesmo quando ele aparece para falar, olha, senti sua falta num treinamento, olha, o seu indicador de aprendizagem está assim, ou seja, trazendo uma notícia mais sensível, ele é bem aceito, porque está todo mundo, né? A galera abraçou, os colaboradores abraçaram o nosso mascote. O OKR, Simone, quer perguntar alguma coisa? Quero. Gente, falando do mascote, eu adoraria ganhar um mascote. Mas olha só como isso é interessante para a gente. Estava fazendo bate-papo com o pessoal aqui. Nós somos visuais. Quando a empresa ela tem um avatar, ela tem um mascote, fica muito mais fácil para entender o que fala, não é mesmo? Parece que você consegue engajar de uma forma diferente, porque ele vai se referir não como a Karina, não como a empresa, mas como o mascote, como o avatar, porque ele se identifica com ele. Sabe? Então, isso é muito legal. A gente estava comentando com o pessoal no chat de como implementar essa questão de treinamento, essa questão de cultura. Gente, comece criando a visão de vocês, a missão e o valor. O que eu quero representar para isso e como eu vou colocar. E uma dica bacana ali que a Karina deu e que, sinceramente, eu amei, é o avatar, é o mascote. Porque ele represente o que você quer passar para o colaborador, né? E mais do que isso, Simone, é fazer as pessoas participarem desde o começo.
Da Eles que criação, decidiram né? o nome. Você acredita que a gente falou, olha, se tiver pouco nome, aí nós mesmos aqui sugerimos algum nome, só faz a enquete para eles votarem, mas teve tanto nome, teve mais de 300 nomes, a gente, meu Deus, e nomes incríveis, assim, que precisou de fato de uma banca para escolher. Então a gente experimentou o mascote durante bastante tempo, ele virtual, para falar, será que vale o investimento dele no bichinho de pelúcia? E foi incrível, porque aí a gente fez uma campanha aonde falava, olha, você quer o seu Tome? Então complete esses conhecimentos que eram importantes para o negócio. E aí falava, eu quero meu Tome. O pessoal fazia as capacitações, postava, a gente fez uma arte bacana para o LinkedIn, postava a arte com certificados e falava, eu quero meu Tome. A gente fez 2 ações juntas. Impulsionou a agilidade do aprendizado, porque a gente queria que algumas coisas fossem consumidas num período menor. A marca empregador, porque todo mundo começou a postar no LinkedIn. Então, olha que bacana, a gente trabalhou a marca, porque as pessoas mesmo, hoje em dia, a rede social, né, ela é um bom caminho, se bem trabalhada, para divulgar. E as pessoas mesmo fazendo propaganda. Então, e além de agilizar o processo, porque a campanha era, termine essas trilhas e vocês conseguem e poste ainda, né? Eu quero meu Tome. Então, era um aprendizado para um processo novo na empresa. E a gente falou, a gente precisa que grande parte dos colaboradores terminem isso em um mês. E aí, a campanha para engajar e para acelerar esse processo de aprendizagem. O OKR, né, o OKR, quando a gente implantou, e eu trouxe esse exemplo, foi bem no auge da pandemia, então a gente não podia, de maneira nenhuma, estar próximo. Então a gente fez a capacitação, demos, mas ainda toda a implantação de OKR é um desafio, né, uma mudança de chave muito grande. E aí nós temos a nossa plataforma de colocar os OKRs e a gente viu que a gente estava a 20% de inclusão. As pessoas já tinham sido capacitadas, mas elas não estavam tangibilizando suas metas na plataforma. Aí eu falei, meu Deus, o que a gente vai fazer? E aí eu falei, bom, vamos mandar de surpresa uma pílula de conhecimento de modo diferente, onde as pessoas possam pegar, onde chega na família. E aí, veja, gente, quando a gente fala do lúdico, não é aquele lúdico que vai banalizar o seu processo, mas é aquele lúdico que vai trazer algumas âncoras, alguns gatilhos ali, porque todo mundo gosta de uma coisa mais leve, de uma coisa mais soft. Então, a gente mandou, de surpresa, um quebra-cabeça, onde a caixinha é pílula do que é o OKR, o que é um Key Result. Ao montar o quebra-cabeça, tem os nossos valores, execução, a paixão. Gente, não só gerou um indicador também de visibilidade de marca, porque as pessoas começaram a postar sem pedir nada, e não era uma campanha, a gente só mandou, como a gente passou da adesão, da implementação do OKR de 20% para 86% em uma semana. Então, veja como são indicadores que podem fazer sentido. Aí nós aqui temos o nosso jeito homem de vender. Obviamente, por trás tem metodologia como Spin, Challenger Sales, que são metodologias de vendas, de técnicas de vendas. Mas como fazer a galera entender customizado para nós? E aí nós criamos um jingle. E as pessoas fizemos uma campanha, quem soubesse cantar o jingle concorria um prêmio. Só que o jingle era o nosso processo de venda todinho. Então, sabe, são coisas que fazem com que a galera participe. E o jingle, gente, tinha diretor, tinha estagiário, todo mundo cantando o jingle. E aí, obviamente, a gente fez toda uma brincadeira interna aqui, mas o jingle, na real, falava todo o nosso processo de venda. Nós lançamos o nosso websérie de cultura e convidamos nossos multiplicadores internos, então teve uma formação de multiplicadores internos e eles eram o porta-voz ali da nossa cultura para disseminar nossos valores e foi super bacana porque eles faziam parte. A primeira vez que nós fizemos o nosso PDL, também de modo online, eu falei, como é que eu vou trazer todos os líderes para o remoto, né? Então nós mandamos de surpresa essa caixa explosão. A caixa, né, se vocês puderem olhar ali, ela tinha a explicação, mas era convidando para tomar um chá. Só que o chá é o acrônimo de conhecimento, habilidade e atitude. Então, quando a pessoa abria a caixa de explosão, era um convite para falar, venha, né, trabalhar com a gente aqui os conhecimentos, habilidades e atitudes do nosso guardião. Então, são ações, gente, que faz com que as pessoas participem. Nós temos nosso canal de Leadercast, que já está nosso canal de Leadercast 2.0, porque antigamente o Leadercast era líderes internos, falando de temas bacanas, e agora o 2.0 é quando a gente convida, é um videocast, na verdade, e a gente convida as pessoas externas de outras empresas, de outros segmentos, para fazer parte, e eles vêm aqui e trocam com a gente temas super relevantes para a liderança.
O kit é, como todo mundo, né? Geralmente as empresas ofertam ali com todos os direcionamentos, uma mochila bacana que o pessoal gosta. Nosso programa de jovem aprendiz, que foi riquíssimo, totalmente desenhado para este público. Nós temos toda quarta-feira um momento com o CEO, é o Fala Marcelo. Então, olha a importância, né, da alta liderança tá ali perto, tete a tete, né? São 30 minutos, mas que ele traz direcionamentos, que ele traz insights, que ele conecta a cultura com todo mundo. Nós temos nosso comitê de diversidade totalmente voluntário e criado pelos funcionários para falar de um tema que é tão bacana, né? Chama nosso Homesfera, mas para falar de diversidade dentro da nossa cultura. Programas de webinar, a plataforma, o projeto Somar, é quando a gente deixou de olhar só para dentro e falou, e se a gente ofertar conhecimento para pessoas com deficiência, para ampliar as oportunidades desses profissionais? E nós fizemos, e foi um projeto incrível, né? Então, a gente veja como a gente trabalha muito a comunicação, né? A hora que a gente vai falar da conscientização, daqueles 3 Cs, a gente trabalha a comunicação do começo ao fim. Então, a comunicação para gerar engajamento, a comunicação para mostrar como é que está o durante e a comunicação no final, trazendo indicadores. Esse projeto foi eficaz, que é aquela conexão, o pilar conexão com o negócio. E o Top Guardiões, gente, eu estou aqui hoje na empresa, não estou na minha casa hoje, porque hoje foi o evento do Top Guardiões, aonde os líderes são reconhecidos por meio de premiação, só que para chegar na premiação tem um ranking. E qual é o ranking? O líder pelo exemplo. Então, aquele líder que super atende os requisitos do OKR, que tem uma avaliação de desempenho bacana, que a nota da pesquisa de clima é bacana, que o time é capacitado. Então, veja, o líder puxando ali o seu time. Então, a gente faz o reconhecimento. Nós tivemos hoje o reconhecimento do primeiro semestre, em dezembro, mais 5 reconhecimentos aí da liderança. O conhecimento na palma da mão, então, obviamente, eu preciso de uma plataforma que possa ser disseminado e a gente leva esse aprendizado de uma maneira que seja para todos os dispositivos móveis, né? Até porque a gente tem uma grande área comercial, então as pessoas precisam ter essa flexibilidade e a gente, dentro da nossa plataforma, a gente proporciona cada vez mais uma experiência bacana. Os indicadores para mostrar estamos no caminho. Né? A gente trabalha muito aqui com o conceito daquele profissional ambidestro. Olhar para dados e para inovação, olhar para dados para tentar buscar melhorias melhoria contínua dentro de um processo já estabelecido, e também para tentar coisas novas, diferentes, né? Que tomada de decisão, nada melhor do que os indicadores. E aí aqui, como eu falei para vocês, toda pesquisa conta, a gente escuta quem passa, a gente faz muito teste, então é bacana a liderança olhar oportunidades de criar ambientes propícios para teste, porque você não vai acertar de primeira, né? Você precisa passar essa segurança. Obviamente, você faz uma gestão de risco, você não vai fazer uma loucura, mas você precisa proporcionar, oferecer autonomia para que as pessoas se arrisquem. Então, tudo que a gente faz, a gente demonstra o resultado por meio de indicadores, e isso conecta cada vez mais com o negócio e gera maior engajamento, porque é automático, as pessoas vão vendo que vai dando certo e falam, puxa, eu não participei desse primeiro, mas eu vou participar do segundo. Então, é algo natural. E aí a gente tem aqui alguns desafios, mas que também se tornam nossos direcionamentos. Mudanças constantes, a gente sabe que a mudança é externa e automaticamente é interna, o quão estamos adaptáveis para isso. Então, quando a gente fala até de métodos ágeis, não é o quanto você faz rápido, mas sim o quanto você consegue se adaptar às mudanças que acontecem na velocidade que elas acontecem. Então, nós aqui como área de RH somos grandes agentes de transformações, né? Nós precisamos ser os próprios agentes. Então, como a gente trabalha com isso? Pensando nesse momento mais híbrido, você precisa dar mais autonomia, menos microgerenciamento, trabalhe a conexão com o valor, e um dos nossos valores é o trust, a confiança, porque senão você precisa atuar de forma mais colaborativa, dar autonomia com responsabilidade, mas para que o seu time traga também coisas que vão agregar para o seu resultado. Sempre, desde o começo, protagonismo da carreira e autodesenvolvimento. A gente deixa claro para o colaborador, olha, você vai ter os recursos, mas é você que é a protagonista da sua carreira, é você que é a protagonista da sua jornada de aprendizado. Não adianta eu ter tudo isso
e você não fizer. A gente consegue medir? Consegue, mas a gente trabalha esse fit cultural desde a entrada. A liderança estimulando cada vez mais a vontade de aprender, e ele tem que ser um exemplo, né, de ser um eterno aprendiz, e o Top Guardiões, um dos critérios é ele concluir todo o aprendizado do PDL, o time está capacitado, então também a liderança se colocando ali como eterno aprendiz. Ambidestria profissional, como eu falei para vocês, cada vez mais tentar time diverso mesmo, trabalhar com squad, justamente para promover coisas diferentes, potencializar a inovação. Ambientes seguros para teste, como eu falei para vocês, para a gente arriscar mesmo, fazer uns MVPs. Aprendizagem em rede, cada vez mais de forma colaborativa, né? A gente trabalha muita confiança para que a gente possa questionar a ideia de sem ninguém que levar para o pessoal, mas para que bons conflitos, né, geram boas ideias. Então, que as lideranças possam ser grandes mediadores para que esses conflitos, mas eu não concordo com isso, em prol de boas soluções, né, porque o conflito ele não é ruim, né, não vai ser um confronto, é um conflito em prol de todo mundo achar o caminho mais adequado para aquele momento. E melhorar a experiência de forma contínua, né, e para isso a gente faz muita pesquisa. E aí a gente traz, né, a humanização como diferencial. A tecnologia claro, a gente nem vive sem isso, mas é meio. Então, que a gente possa, como área de RH, e por isso que a gente traz tanto lúdico, essa humanização. Porque no final, aqui, a gente quer atrair, engajar talentos através de uma gestão humanizada para a construção de equipes de alta performance. E boas práticas que nós fazemos aqui como time de universidade corporativa. A gente faz muito benchmark, ou seja, a gente escuta muitas outras empresas, outras realidades, porque sempre traz insight bacana para que a gente possa também tentar aplicar e fazer alguma coisa diferenciada. A gente participa muito de eventos corporativos, estando lá bebendo da fonte de pessoas que estão muito envolvidas com o tema. Nós fazemos campanhas, né, e gamificação de teste. A gente é convidado muitas vezes para fazer teste de games e a gente super topa participar, porque isso agrega para nós. E aí, além de tudo isso, eu não poderia deixar de falar quem que faz tudo acontecer, né? Eu tenho um timaço aqui, cada um deles. Eu não poderia não falar deles, porque eles que fazem essa construção comigo. Então, sou eu, Natália Paladino, como coordenadora e instrutora também. Aí nós temos nosso time ali de instrutores e as analistas de DHO. Então, somos em 10 aqui e pessoas que faz esse trabalho muito de equipe, todo dia um pouquinho, todo dia se arriscando um pouquinho mais para entregar essas experiências por todos que passam pela nossa jornada de aprendizado. É isso, eu espero, né? Se tiver alguma dúvida, eu espero. Que maravilha! Cara, olha, que maravilha, assim, Karina, nem tem palavras, assim, sabe, para expressar como é bom ouvir isso de você, porque às vezes a gente pensa assim, ai, o que eu vou fazer na minha empresa? O que eu vou fazer para engajar meu colaborador? O que eu vou fazer para mudar um RH estratégico, uma cultura? A gente está nessa era tecnológica, assim, a gente fica pensando, o que eu faço? A Karina trouxe, gente, uma gama, 1001 dicas para que a gente consiga implementar isso na empresa. Ah, é fácil? Não é, mas é gostoso. Se fosse fácil, não teria graça, não é verdade? Tudo que é fácil perde a graça para a gente, né? Mas, assim, dicas, Karina, continua. É muito bacana. A gente tem que se colocar também, né? Sempre com esse papel de eu estou aberto a escutar, eu não vou ter todas as respostas sempre. Então, mas fazer, eu acho que uma dica é estar sempre conectado, você conhecer o seu negócio, você estar próximo das áreas de negócio. O RH estratégico, ele é aquele que vai entender do core business. E aí, ouvir as pequenas sugestões e tentar fazer disso melhorias, que seja um pouquinho por dia ali, um pouquinho por mês, mas que de fato você crie, as pessoas enxerguem a sua área como algo que vai agregar valor. E é feito Ótimo. em conjunto, não dá para fazer isso sozinho. Então, realmente é uma via de mão dupla. Precisa ser parceiro ali de várias áreas. Que legal, olha, a Jéssica ali falando que teve orgulho de participar de uma construção. É muito de conteúdos, é muito bom, sabe? Porque aquilo que a Karina falou, uma via de mão dupla. Quando eu faço tudo sozinha,
perde a graça. Eu não sei qual que é o feedback da pessoa, eu não sei como esse colaborador ele visualizou algo, eu não sei como fazer. Então, quando você compartilha, isso é um leque que envolve muita coisa. Envolve a liderança Sim. humanizada, envolve lá o DHO, o RH, a gestão, a pessoa que está entrando com a experiência, envolve muito. Então, é muito bacana, gente. É muito bacana. E claro, né, não existe uma receita de bolo. Às vezes a gente vai fazer bench com outras empresas, e aí a pessoa traz um contexto que a gente fala, uau, que incrível. Mas às vezes não é o momento. Você não dá para dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Você não consegue, né? Você fala, puxa, essa ideia é incrível, mas ainda não é o momento. Mas que insights eu posso pegar dali para tentar adaptar para a minha realidade? Então, não existe uma receita de bolo, por isso que a gente precisa se conectar e entender do nosso negócio, para que a gente faça coisas que as pessoas façam sentido. Fala, eu vou estudar ali porque eu entendo que aquilo vai me agregar no dia a dia, vai potencializar o meu resultado. Então, tá muito aberto, olhando a tendência, mas olhando também para dentro de casa. Olha para fora e olha para dentro e tenta customizar de maneira que faça sentido para a sua organização. Ótimo, com certeza. Pessoal, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram presentes com a gente, principalmente a Karina, maravilhosa, assim. Eu fiquei pensando, cara, eu queria ganhar um tom. Mas imagina, né? A gente brinca Ele é bastante muito com isso. desejado. Eu imagino, nossa, muito, muito bacana mesmo essa ideia de vocês. Queria agradecer novamente, Karina, muito obrigada, pessoal, muito obrigado. Eu compartilhei com vocês um e-book com essas dicas e treinamentos que ele é gratuito. Vocês podem baixar lá, baixar o e-book, colocar na prática. A gente está sempre disposto a conversar com vocês. Se tiverem dúvidas, a gente vai estar ali, vai ter um webinar gravado da Karina novamente para que vocês consigam assistir, olhar e resgatar cada vez mais essas pílulas maravilhosas que ela colocou para a gente, né? Abrir os novos horizontes, como comentou a Jussara ali, e também convido vocês a conhecer a nossa ferramenta de autoria, que é a Spring Suite Max. Vocês consigam começar a implementar dentro da empresa de vocês. Muito obrigada mesmo. Sigam a gente lá no nosso LinkedIn, nossas redes sociais, que setembro está chegando e a gente vai trazer muita coisa boa. A gente vai trazer Léo Carvalho falando sobre um tema muito parecido, muito similar com o da Karina, que é o aprender, né? O jovem aprendiz que sempre está continuando a aprender, sempre está buscando curiosidade. Talvez a gente traga a Karina novamente para a gente fazer um bate-papo muito gostoso, tá? Então, muito obrigada mais uma vez, Karina, e a todo mundo. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, viu, gente? Contem comigo. Muito Obrigada. obrigada. Até mais, gente. Tchau, Até tchau. mais, gente. Tchau.